Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar de enzimas. Os objetivos da aula de hoje serão conhecer um breve histórico do estudo de enzimas, compreender a função catalítica de enzimas e como elas agem, compreender o papel de cofatores e coenzimas para a função enzimática e identificar a classificação e nomenclatura das enzimas. Então, para que a gente possa compreender a importância das enzimas, a gente vai observar quais são as condições necessárias para que haja vida. Então, dentre elas, as duas principais são autorreplicação e catálise de reações químicas, ou seja, é necessário que o organismo tenha metabolismo. E para que ele tenha metabolismo, é necessário que as reações químicas elas sejam catalisadas com eficiência e seletividade. Para que a gente possa exemplificar isso, nós podemos observar aqui nessa figura, que a gente tem aqui em destaque, o açúcar, sacarose. Está aqui a fórmula da sacarose. Então, esse tipo de açúcar, ele pode ficar em contato com o oxigênio. A gente muitas vezes tem sacarose em casa, na cozinha, dentro de algum recipiente, e ele fica lá por muito tempo, né? Se a gente não consumir, ele fica lá em contato com o oxigênio e nós não observamos essa reação aqui sendo formada. Apesar dessa reação ser extremamente exergônica, ou seja, uma reação que libera energia. A gente não observa isso. No entanto, se a gente comer esse açúcar, seja puro ou seja dentro, né, de frutas ou mesmo de um pedaço de torta, rapidamente o nosso organismo essa reação dentro do nosso organismo ela vai ocorrer. Por quê? Exatamente, porque nós temos enzimas específicas que vão degradar. E essa reação aqui, ela vai acontecer. Para que a gente possa vislumbrar toda essa importância das enzimas, as enzimas, elas fazem parte de processos bioquímicos e elas são elementos centrais nesses processos. Então, sem enzimas, essas reações elas não acontecem. Elas são tão importantes que muitas vezes elas são associadas com doenças genéticas. Alguns tipos de doenças, elas podem ser frutos de mau funcionamento das enzimas, seja com atividade muito baixa ou muito alta. Então, muitas vezes, doenças genéticas estão diretamente relacionadas com as enzimas. Elas também são importantes no diagnóstico e no estudo de interações, por exemplo, com medicamentos. Então, muitas vezes, no monitoramento de determinadas doenças, são feitos exames para observar como que a atividade de determinadas enzimas elas estão ocorrendo dentro daquele quadro. E elas são ferramentas importantes na engenharia genética de plantas e na engenharia de alimentos. Então, a gente vai ver que as enzimas elas têm uma importância muito grande nessas áreas. Mas aí vamos relembrar esse histórico. Como é que começou esse estudo de enzimas? Então, há muito tempo que a catálise biológica ela foi reconhecida e descrita, principalmente nesses estudos aqui com digestão de carne. Então, se utilizava secreções do estômago para observar essa digestão, esse processo. No século seguinte, pesquisas continuaram com a conversão de amido em açúcar, por exemplo, utilizando saliva ou por vários extratos de plantas. E em 1850, Louis Pasteur
estudando a fermentação de açúcar, ele viu que ela era catalisada pelo que ele chamou de levedos. Então, ele imaginava que esses fermentos eles eram inseparáveis das células de leveduras vivas e que realmente essa fermentação ela só acontecia se a levedura fosse junto, né? Esse levedo junto com as células vivas. Alguns anos depois, o Edward Buchner, ele foi o primeiro que conseguiu realizar a fermentação utilizando esses extratos, e ele foi o primeiro que apontou que moléculas eram responsáveis por esse processo e que elas continuavam ativas mesmo após a remoção das células. Então, associando essas moléculas ao processo de fermentação. E somente algum tempo depois que o Frederick Kuehne utilizou pela primeira vez o termo enzima. Então, esses aqui são os 3 pesquisadores que têm um grau de importância muito grande em relação ao estudo de enzimas. Então, vamos lá. O Edward Buchner, o James Summer e o Haldane. Em 1926, o James Summer, ele isolou e cristalizou a urease. Então, pela primeira vez, foi feito esse estudo e ele observou o quê? Que essa enzima tinha uma estrutura proteica. Então, ele postulou que toda enzima é uma proteína. Essa ideia, na época, não foi muito bem aceita. Então, só depois de outros estudos que também analisaram a estrutura de outras enzimas, como a pepsina, a tripsina e outras, eles viram que elas eram também proteínas. Então, isso reforçou a ideia de que toda enzima é uma proteína. E o Haldane, pouco tempo depois, ele publicou o Tratado de Enzimas, que até hoje é muito citado, e que pela primeira vez ele citou essa relação de enzima-substrato e que interações fracas elas poderiam ter um papel muito importante na função e na regulação, no funcionamento, na verdade, dessas moléculas, dessas enzimas. Então, aqui a gente vê um pouquinho desse histórico em relação às enzimas. E aí, aquela história de que toda enzima é uma proteína, a gente viu posteriormente que não era uma verdade absoluta. Isso por quê? Porque existiam as exceções. Então, apesar disso, a gente sabe que a maior parte das enzimas são proteínas. A exceção são alguns tipos de RNAs com funções catalíticas que são chamadas de ribozimas. Mas realmente a maior parte das enzimas são realmente proteínas. E as enzimas são os catalisadores mais eficientes que existem, são os catalisadores biológicos. A gente pode ver essa eficiência aqui, olha, com aumento da eficiência aqui, variando entre 10 a 5 a 10 a 17. E elas são altamente específicas. Então, muitas vezes elas conseguem identificar exatamente qual é o substrato dela e qualquer alteração, por mínima que seja, elas reconhecem uma das moléculas como substrato e a outra não. Então, aqui nós temos aqui uma tabela mostrando alguns aumentos de velocidade proporcionados por enzimas. Então, vejam que a gente tem aqui desde 10 elevado a 5 a 10 elevado a 17. Então, podemos observar que as enzimas, elas realmente aumentam muito a eficiência dessas reações químicas. Então, por isso que, na ausência de enzimas, essas reações acabam não se processando numa velocidade adequada para o metabolismo. E aí a gente tem que a catálise executada por essas enzimas, ela tem esse grau de especificidade justamente pelaquela arquitetura tridimensional
da enzima, seja ela uma proteína, seja ela um RNA. Então, ela tem essa capacidade de selecionar moléculas de substratos. Mas como é que essas enzimas agem? De que forma? Então, a gente vai ver que toda reação química, para acontecer, você tem lá os reagentes que se transformam em produtos. Então, esses reagentes da reação, a gente vai chamar de substrato. Então, vai ter... quando essa reação ela vai se processar, a gente vai observar que vai ter aqui uma interação entre esse substrato e a enzima. Então, uma reação catalisada, ela passa necessariamente pela formação do complexo enzima-substrato. Nós temos aqui uma figura mostrando exatamente a enzima e o seu substrato. Então, aqui é um desenho esquemático, mostrando aqui a estrutura da enzima. E dentro dessa estrutura da enzima, vejam que nós temos uma região aqui chamada de sítio ativo. É exatamente a região onde ocorre o quê? Uma interação do substrato com a enzima. Então, essa região é uma região bem específica da enzima. Vejam que a gente tem uma outra aqui, representando uma molécula que não é o substrato. Então, ela não tem essa interação com o sítio ativo. Então, quando a enzima vai catalisar uma reação, ocorre a formação desse complexo enzima-substrato. E só depois é que vai ocorrer a formação dos produtos. E a enzima, ela vai o quê? Ela vai ser liberada para participar de uma nova reação. Então, as enzimas, elas não estão envolvidas diretamente nem com o substrato e nem com o produto. Elas não são consumidas durante a reação. Na verdade, elas estão ali para auxiliar, né? Para catalisar a reação, para facilitar e aumentar a velocidade dessa reação. Mas elas não são consumidas exatamente. No final, elas são liberadas para começar um novo ciclo. Então, nós vamos observar que ocorre essa ligação do substrato no sítio ativo da enzima. Então, a gente tem aqui a estrutura tridimensional de uma enzima. Vejam que nós temos aqui, olha, o substrato e aqui resíduos chaves do sítio ativo. Então, que vai estar presente aqui, que vai facilitar essa ligação do substrato com a enzima para a formação do complexo enzima-substrato. Então, na reação catalisada, a gente sempre vai ter o quê? A enzima, o substrato, a formação do complexo enzima-substrato, depois a formação do complexo enzima-produto e depois, subsequentemente, a formação do produto e liberação da enzima. Mas como é que esses substratos eles se ligam às enzimas? Então, a gente vai ver que essa ligação do substrato com o sítio ativo da enzima, ela vai ocorrer através de interações não covalentes. Então, essa formação do complexo, ela vai dar uma proximidade, uma orientação para que essa reação ocorra. Então, a reação catalisada, ela vai ocorrer no sítio ativo e normalmente envolve várias etapas. A ligação do substrato e a formação do estado de transição. E o que é o estado de transição? Na verdade, é um momento molecular transitório. Ele envolve o quê? A quebra de ligações, a formação de ligação ou o desenvolvimento de cargas. E aí, quando aquele substrato ele chega nesse estado de transição, vai ocorrer o quê? A mesma probabilidade de seguir novamente para o substrato ou para formar um produto. Vamos exemplificar aqui num gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico de onde são mostrados aqui energia livre e coordenada da reação. S simboliza o quê? O substrato e P, o produto. Então, ambos aqui estão no nível de energia que a gente chama de energia no estado fundamental, do substrato e do produto.
Para que uma reação ocorra, o substrato ele tem que chegar naquele estado de transição, como a gente viu, que é um momento molecular transitório, que envolve o quê? Quebra de ligação, formação de ligação ou desenvolvimento de carga. Então vejam que o nível de energia, ó, é bem maior. Nesse ponto aqui, no estado de transição, o que é que vai acontecer? A mesma probabilidade dele voltar a ser substrato ou dele se transformar em produto. Essa energia necessária entre a energia do substrato até ele chegar nesse estado de transição é o que a gente chama de energia de ativação, tá? Tá aqui. A energia de ativação entre o substrato virar produto. E aqui, do produto virando substrato. Então, tem uma energia de ativação ainda maior, tá? E essa diferença entre a energia do produto e o do reagente é o que a gente chama de variação de energia livre, tá aqui. Então, a gente vai observar que qualquer reação, ela tem esse gráfico aqui. Para o produto, para o substrato se transformar em produto, ele primeiro tem que alcançar esse estado de transição. Ele tem o quê? Ele tem que chegar nesse ponto para depois a reação ocorrer. Em termos energéticos, esse substrato, ele tem que atingir um nível de energia maior. Aqui a figura de um outro livro, só para vocês observarem, a energia livre e progresso de reação, a mesma coisa. Aqui nós temos reagentes, que seria o substrato, e aqui o produto. A diferença de energia entre o produto e o reagente é exatamente a variação de energia livre. E a diferença de energia do reagente até ele chegar no estado de transição é exatamente a energia de ativação. Então, a gente vai ver que qualquer reação, né, o reagente se transformando em produto, em qualquer reação a gente vai ter essa variação de energia livre, que vai ser essas diferenças entre a energia do produto e do reagente. Vejam que aqui a gente tem um reagente que tem uma energia maior do que o seu produto, ou seja, é uma reação que libera energia, ou seja, o ΔG ele vai ser menor que zero, ele vai ser negativo, portanto, é um processo espontâneo. Se a gente for ver aqui, olha, numericamente o produto tem um valor menor do que o reagente. Então, quando a gente for fazer essa diferença, o resultado vai dar negativo. Então, o processo libera energia e é espontâneo. A reação é exergônica. E o contrário, se o ΔG for positivo, significa que a reação é não espontânea e ela absorve energia. E o que acontece quando uma reação ela é catalisada? Então, vejamos aqui que nós temos aqui reagente e produto. Nesse caso específico, o ΔG é negativo. A reação é espontânea, ela tende a acontecer. Quando a reação é não catalisada, vocês lembram que ela tem que atingir aquele estado de transição. Então, tá lá em cima. Essa energia é muito maior. Quando a reação ela vai ser catalisada, o que acontece? O meu estado de transição, ó, a energia aqui necessária para ele chegar é muito menor. Então, a energia de ativação ela vai ser diferenciada. Então, a gente vai observar que as enzimas elas aceleram as reações, mas elas não podem alterar a constante de equilíbrio ou a variação de energia livre, que é aquela diferença entre a energia do produto e a energia do reagente. Então, essa variação ela não vai ser alterada se a reação é catalisada ou não catalisada. E o que é que a enzima vai fazer? Ela vai mexer na velocidade da reação. E a velocidade, ela depende de quê? Da energia de ativação. Então, a gente vai observar o quê? O que é que as enzimas fazem? Elas diminuem essa energia de ativação.
Um exemplo aqui, que é parecido com o que a gente falou no início da aula, nós temos aqui glicose mais 6O2 oxidando, gerando 6CO2 mais 6 água. Vejam que o ΔG aqui, ele é negativo e ele é bem alto, menos 2.880 kJ por mol. Então, essa oxidação da glicose é um processo espontâneo, ou seja, a enzima ela só vai atuar num processo espontâneo. Então, a gente vai ver que essa reação ela tende a acontecer. Mas por que que ela, se a gente colocar a glicose também em contato com o oxigênio, essa reação a gente não observa se processar? Por quê? Porque ela é tão lenta que a gente nem consegue observar ela ocorrendo. Porque ela tem uma energia de ativação muito alta. Então, apesar do processo ser espontâneo, a energia de ativação é altíssima, então a gente não consegue observar essa reação se processando sem a catálise, ou seja, sem a presença da enzima. Então, dentro do nosso organismo, essa reação ela ocorre rapidamente. Mas numa condição, por exemplo, numa cozinha, num laboratório, que você simplesmente deixa a glicose em contato com o oxigênio e sem a presença de enzimas, essa reação realmente ela é tão lenta que a gente não consegue nem visualizar. Que é o caso do nosso exemplo lá do começo da aula. Por que essa reação não se processa? Porque ela tem uma grande energia de ativação. Então, vejam que o que a enzima faz? Ela muda esse gráfico em relação à energia de ativação. Mas vejam que ela não altera essa variação de energia livre, que é a diferença de energia do produto e do reagente. Então, tá aqui, a gente vê aqui no gráfico de energia livre e coordenada da reação. Em preto, a gente tem uma reação não catalisada e em azul, a reação catalisada. Então, vejo que tem a formação do complexo enzima-substrato, depois do complexo enzima-produto, para depois formar o produto. Vejam que a energia de ativação da reação catalisada ela é muito menor do que a energia de ativação da reação não catalisada. Então, por isso que a reação catalisada ela vai ter uma velocidade maior. E lembrando que velocidade tem a ver o quê? Com energia de ativação. Então, é muito importante que vocês observem isso aqui, tá? A reação sem catalisador e com catalisador. A presença ou a ausência de catalisador não vai alterar a variação de energia livre da reação. O que é que vai ser alterado? Energia de ativação. A presença do catalisador vai diminuir a energia de ativação. E aí, como é que a gente pode definir um catalisador? O catalisador é toda substância que acelera uma reação química sem ser utilizada nela. E o catalisador, ele não provoca uma reação que não tem a tendência de ocorrer sem ele. Ele simplesmente acelera a taxa de reação, permitindo que ela atinja o equilíbrio mais rapidamente. Mas ela tem que ter a tendência de acontecer. E para que uma reação ocorra, ela deve ser superada aquela barreira energética. E quando a gente tem uma reação lenta, essas reações elas vão ser lentas porque existe uma barreira energética entre reagentes e produtos, aquela energia de ativação. Então, essa barreira energética, ela representa a quantidade de energia para desencadear aquela reação. E aí, de onde provém aquela energia? Aquela energia, ela provém diretamente das moléculas. Então, a gente sabe que as moléculas, elas movem-se em círculo e podem usar a sua energia cinética para superar a barreira energética, entrando naquele estado de transição. Então, só depois que elas conseguem reagir. E essa energia vem de onde?
principalmente da energia de ligação, tá? Que a energia que a gente vai observar através da atuação dessas enzimas em relação ao seu substrato. Então, a gente vai observar que essa relação da enzima com o seu substrato, ela vai se formar através daquelas interações que a gente já falou antes. Então, haviam dois modelos principais para tentar explicar essa associação. O modelo da chave e fechadura, que era um modelo que foi bastante utilizado, em que o substrato ele era totalmente complementar à enzima, como se fosse uma chave numa fechadura, e assim era formado o complexo enzima-substrato. E nós temos aqui o modelo do ajuste induzido, que esse ajuste perfeito ela não ia ocorrer entre o substrato e a enzima, e sim elas iam ter um certo reconhecimento, mas que não seria perfeito. E esse ajuste, ele ia acontecendo através dessas interações, tá? Pequenas mudanças conformacionais para se chegar ao complexo enzima-substrato. Então, a enzima ia sofrer essa alteração ao interagir aqui diretamente com o seu substrato. Então, aqui a gente tem a enzima não ligada ao seu substrato e aqui ligada ao substrato. E aí ela liga-se a um bolsão complementar à sua forma. Então, a gente vai ver que muitas vezes aquelas propriedades iônicas, elas estão ali presentes para ter essa interação, né, da enzima com o substrato para a formação desse complexo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma proposta de uma enzima imaginária. Então, vejam o que acontece aqui. A gente está vendo a reação e aqui o gráfico. Então, nós temos aqui o substrato, que é um bastão metálico, o estado de transição, que é o bastão curvado, e aqui o produto, que seria o bastão totalmente quebrado. Então, vejam que numa reação sem enzima, o que é que a gente vai ter? Vai ter uma grande energia de ativação e pouco produto vai ser formado. Quando você tem uma enzima totalmente complementar ao substrato, o que é que a gente vai observar? Que vai ocorrer a formação de produto, mas em pequena quantidade. Por quê? Você vai ter aqui, olha, a energia de ativação não catalisada e a catalisada ela vai ter uma energia também muito alta, até maior, porque ele vai interferir exatamente, olha, aqui a gente é como se a gente tivesse aqui uns magnetos que ele vai, na verdade, atrapalhar a reação. Então, a energia de ativação ela vai ser até maior. E aqui no último exemplo, a enzima complementar a seu estado de transição, que é o ideal, que é quando realmente o produto vai ser formado e a gente pode observar aqui no gráfico que é onde a gente vai ter a menor energia de ativação. Então, muitas vezes essa interação da enzima com o seu substrato, ele pode ocorrer de várias formas. Então, para que chegue nesse estado de transição. Você vai ter uma interação através da orientação, da carga ou mesmo da pressão física. Então, por exemplo, imaginem que muitas vezes as reações elas vão ocorrer num ambiente celular que está cheio de moléculas ali. Então, a probabilidade de uma molécula dessa entrar em contato com a outra é pequena, se você não tem, por exemplo, a presença de um catalisador. O que a enzima vai fazer aqui? Ó? Ela vai ter sítio de ligação específico para esses substratos, então ela vai dar uma orientação, ou seja, essa substância aqui, ela tem a tendência de reagir com essa, mas no meio da célula, com
outra molécula, elas acabam não tendo aquela chance, aquela orientação de estar perto. Então, a enzima, ela pode propiciar esse encontro através dessa interação. Uma outra forma é a enzima pode adicionar carga ao substrato e de alguma forma facilitar essa reação. Então, aquelas interações, por exemplo, quando a gente tem uma enzima que é uma proteína, entre os aminoácidos, se são carregados positivo ou negativo, então você pode ter aqui uma interação entre esse substrato e a enzima, de forma que facilite essa reação. Ou mesmo uma forma de pressionar essa molécula para que isso possa facilitar essa reação. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de mecanismos de atuação. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que toda enzima, quando vai catalisar uma determinada reação, sempre você tem a formação do complexo enzima-substrato. Depois, você vai ter o complexo enzima-produto e depois a enzima vai ser liberada e o produto também. Para que essas enzimas elas possam atuar, algumas delas precisam do que a gente chama de cofator e coenzima. Então, o que são os cofatores e as coenzimas? Os cofatores normalmente são o quê? São íons inorgânicos e que estão ali presentes para desempenhar, para ajudar nessa interação entre a enzima e o seu substrato. Então, aquilo que a gente falou, muitas vezes atuando ali de forma para melhorar aquela interação ou mesmo para favorecer a formação do complexo enzima-substrato, através de alguma interação, por exemplo, iônica. Então, a gente tem a presença aqui, os principais íons, e aqui fazendo o link também com o que a gente já tinha visto anteriormente, das funções desses elementos químicos aqui no metabolismo. Então, vejam, por exemplo, a enzima de nitrogenase, ela tem aqui o molibdênio como um cofator. Então, a gente vai ter aqui a presença de vários daqueles metais, alguns de transição, outros não. Então, aqui o ferro, o cobre, o zinco, participando aqui como cofator de várias enzimas. O potássio, que a gente já viu que é super importante, o magnésio, o manganês. Então, a gente tem várias das enzimas que necessitam desse cofator para que elas possam realmente desempenhar a sua função. Sem o cofator, a enzima não funciona, porque aquela formação do complexo enzima-substrato não ocorre. E as coenzimas? As coenzimas, elas também são necessárias para a atividade da enzima, mas, diferentemente dos cofatores, elas têm estruturas químicas muito mais complexas. Elas normalmente têm uma estrutura química relacionada com vitaminas, ou elas são vitaminas ou são precursores de vitaminas. Então, e normalmente elas têm a função de carreadores transitórios de grupos funcionais específicos. Então, muitas vezes eles carregam esses grupos transitoriamente e depois passam. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a coenzima A como grupo de carreador de grupos acil. A gente vai ter aqui a flavina adenina de nucleotídeo com grupo carreadores de elétrons. A gente vai ter alguns com grupo carreadores de grupos amino. Então, a gente tem uma gama de coenzimas que são importantes para esse metabolismo como moléculas carreadoras transitórias. E aqui a gente tem uma dessas coenzimas que a gente vai ver bastante no metabolismo, que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo, que é o NAD, aqui na sua forma oxidada. Então, guardem aqui essa moléculazinha que a gente ainda vai ver muito na nossa disciplina. E para finalizar, a classificação.
Então, as enzimas, elas têm uma classificação internacional. Imagine o mundo todo estudando enzimas e cada um chamando a enzima com um certo nome. Então, foi feita uma classificação. Então, qualquer enzima que a gente for trabalhar ou que for estudar, ela vai ter uma nomenclatura e uma classificação de acordo com sua função. Então, a classe de enzimas, elas variam de 1 a 6, sendo 1 as óxido-redutases, 2 transferases, 3 hidrolases, 4 liases, isomerases e ligases. Então, como o nome aqui já está dizendo, as óxido-redutases, elas vão catalisar reações de transferência de elétrons. As transferases, elas vão transferir grupos, reações de transferência de grupos. As hidrolases, reações de hidrólise. As liases, com clivagem, pode ser carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, ou outras ligações. As isomerases seriam transferências de grupos dentro de uma mesma molécula, produzindo formas isoméricas. Isso aqui também a gente vai ver bastante. E as ligases, que vão catalisar a formação de ligações, carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, etc. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, nós temos aqui uma reação onde ATP mais D-glicose gera ADP mais D-glicose 6-fosfato. Então, a enzima que vai catalisar essa reação é a ATP-glicose fosfotransferase. Pela aquela comissão de enzimas, ela tem um número EC, que é 2.7.1.1. Então, vamos decodificar isso aqui. O 2 é porque ela é uma transferase. Então, o que foi que aconteceu aqui? Nós tínhamos ATP que se transformou em ADP. Ou seja, o ATP, que era adenosina trifosfato, se transformou em difosfato. Ou seja, perdeu um grupo fosfato. E esse grupo fosfato foi para quem? Foi para a glicose. Então, ocorreu uma transferência desse grupo fosfato para a glicose, que se transformou em glicose 6-fosfato. Então, essa enzima aqui, ela é uma transferase da subclasse fosfotransferase. E aqui a gente tem o número 1, porque é uma fosfotransferase com o grupo hidroxila como receptor. E 1 de novo, porque é a D-glicose como grupo receptor da fosforila. Essa enzima, glicose fosfotransferase, muitas vezes a gente chama ela somente de exoquinase. A gente vai ver que é uma enzima bem importante lá no processo de respiração celular. Então, aqui a gente termina essa primeira parte. E até a próxima!